ovelha. Não tem senso de direção. Não tem senso de direção. E aí, veja que eu quero te mostrar em alguns textos essa preocupação do Senhor para que nós sejamos guiados. Veja comigo Isaías 53, versículo 6, irmão Samuel. E vou pedir o Micael que leia para mim Mateus 9, 35. Isaías 53 e 6. Veja a nossa condição sem Cristo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Somente até aí. Todos nós o quê? Andávamos o quê? Desgarrados como ovelhas que não tem o quê? Pastor. Assim é o mundo, cada um perdido. Veja se não é isso. Um para cá, outro para lá, um fazendo isso, cada um buscando uma maneira de ser feliz, de viver sua vida. Mas se você colocar tudo, todo mundo está perdido. Assim o Senhor considera o homem sem Cristo, sendo seu pastor. Quando Jesus ele vem aqui na terra e ele caminha entre o povo, veja o sentimento que ele tem ao olhar para as multidões. Micael, leia para mim, por favor. Mateus 9, 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Quando Jesus ele foi andando pelas cidades, pelo povoado, mas veja o sentimento, irmão Jaci, que ficou no coração dele ao andar e ver o desespero das pessoas, ver as pessoas perdidas, ver as pessoas sem direção. Veja o sentimento que ficou no coração dele. Ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Pode continuar. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Olha aqui, ao ver as multidões, o que ele sentiu? Compaixão. Compaixão por quê, Micael? Amém? Porque estavam aflitas e desesperadas, como ovelhas sem pastor. Olha só. Ele viu as multidões e falou assim: esse povo está perdido. Aí, qual que é o diagnóstico que o Senhor dá para eles? O que é que eles precisam? De um pastor. Em outras palavras, vocês precisam ser orientados. Amém. Vocês precisam ser guiados. E eu pergunto para você, mudou daquela época para cá? Amém. Não. Por mais que as pessoas se tornaram mais inteligentes, talvez, não sei se tornaram, mas a ciência se multiplicou, mas a gente vê uma humanidade, irmãos, mais perdida para as pessoas, mais triste, né? Cada vez mais depressiva, cada vez mais angustiada, vazia. Então, se naquela época Cristo olhou e sentiu essa compaixão, você parou em qual versículo, Miguel? Pode continuar. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, quando o Senhor ele viu a realidade daquelas pessoas perdidas, precisando ser guiadas, precisando ser orientadas, ele, o que ele fala? Olha,
A colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Agora veja, no mesmo contexto que a Bíblia é separada, mas pelos capítulos, pelos versículos, mas nós temos a continuidade desse texto. O que é que Jesus faz olhando para aquela situação? Capítulo 10, então. Versículo 1. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, olha só. Agora veja comigo o versículo 6. Eu pode ler o 5 em diante. Assim, A gente adiantar. a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ainda não havia chegado o momento dos gentios, ia chegar, dos samaritanos ia chegar. Primeiro o Senhor estava preparando para eles, para que depois chegasse lá. Mas ele diz, olha, ele viu aquele contexto, aquela situação triste de Israel. O que o Senhor fez? Falou assim, ó, vocês, vou levantar os médicos psiquiatras aqui, vou levantar os médicos, vamos fazer um laboratório de remédio. Foi isso que Jesus fez, irmãos? O que Jesus fez? Qual foi a resposta de Deus para aquele problema? Distribuiu autoridade, levantou homens e falou, estou enviando vocês. Porque a resposta que esse mundo precisa, vocês são a resposta. O que esse povo precisa é ser guiado. Esse povo precisa de pastores. Esse povo precisa de gente que vai orientá-lo segundo a minha palavra. Amém. Para que eles saiam dessa situação. Qual que é a resposta de Deus para este mundo, irmãos? Não que o Senhor não levantou laboratórios, médicos, não, tudo isso, mas a resposta de Deus para este mundo, irmãos, foi o que? Orai para que o Senhor envie trabalhadores a seara. A resposta, irmãos, está em homens e mulheres cheios do poder de Deus, levando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Essa é a resposta de Deus. Assim como Ele envia eles, lá no Evangelho de Lucas vai dizer, eu envio vocês como ovelhas ao meio de lobos. Mas não tem problema, porque a resposta de Deus é o quê? Vocês precisam ser pastoreados. E eu creio, irmãos, que a resposta de Deus para este mundo não mudou. Precisamos ser pastoreados. Alguém fora do aprisco é alguém perdido e sem direção. Tem alguém que diz que não há vida cristã. Não sei quem é desses mais famosos que diz que não há vida cristã que seja efetiva fora do corpo. Mais ou menos assim. Não há vida cristã realmente plena, abençoada, irmãos, fora de ouvir os conselhos e o ensinamento da palavra de Deus. Não tem como. Por isso o Senhor, Ele olha para este mundo e aqueles que estão sem ser guiados, o Senhor considera eles como ovelhas indo para o matador. Agora, como que o Senhor, o nosso supremo pastor, nos pastoreia? Nós vimos que Ele é o nosso supremo pastor. Como que o Senhor nos pastoreia, irmãos? Primeiro, Ele nos pastoreia através da sua palavra. Veja aqui no Evangelho de João, no texto básico que nós abrimos. Evangelho de João, capítulo 10. Versículo 3 diz assim: para esse, o porteiro abre a porta do aprisco,
e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua. Todavia, de modo algum seguirão um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Repare que uma palavra sobressai aqui nesses versículos do capítulo 10, que é a sua voz. E a voz do Senhor, nós temos ela como em sua palavra. Primeiro, nós somos guiados através da palavra de Deus. Eu e você somos guiados através da sua palavra. Como assim? Na palavra de Deus nós encontramos resposta para um casamento feliz. Amém, irmãos? Na palavra de Deus nós encontramos a resposta para como criarmos os nossos filhos, sim ou não? Amém. Na palavra de Deus nós encontramos resposta como nós administramos o nosso dinheiro, Amém. sim ou não? Glória a Deus. Como nós nos relacionamos uns com os outros, amém, irmãos? Amém. Então, na palavra de Deus, tudo que eu preciso eu encontro. Resposta. Então, como somos guiados por Deus? Através da sua palavra. Através da sua palavra, o Senhor nos pastoreia em primeiro lugar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, um texto muito conhecido, mas quero reforçar com os irmãos. Irmã Jéssica, lia para mim, por favor. Peraí, toda a escritura é o que? Inspirada por Deus e o que? Proveitosa para ensinar. Irmãos, presta atenção aqui. Se é proveitosa para ensinar, precisa da outra parte. Eu preciso entender que eu preciso aprender. Se o pastor Levi tem a Bíblia aqui, ele precisa entender. A Bíblia por si só não adianta nada colocar no Salmo 91. Né? Eu preciso estar disposto a aprender, a entender que eu preciso aprender. Toda a escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, mas para ensinar alguém do outro lado precisa estar disposto a aprender. E esse é o grande problema, pastor Levi. É do outro lado ter gente disposta a aprender. Porque, como eu disse, assim como adolescentes que você vai falar com ele já vem lá dizendo, eu já sei. Sabia uma coisa. É a mesma coisa de gente falando, escola dominical. Eu já sei. Conheço a Bíblia, já li, já não sei o que, papapá. Como que vai aprender?